gente, meu nome é Stephanie, bem-vindos ao canal Bioca Louca. Hoje o vídeo não vai ser sobre a minha faculdade, não vai ser sobre biologia, vai ser sobre escoliose, que é um problema de coluna que eu tenho, muitas pessoas têm. E eu resolvi falar disso agora porque eu vou ter que fazer a cirurgia, e daí minha mãe pediu para eu fazer esse vídeo para que as outras pessoas que estão na mesma situação possam ver e tirar algumas informações, ficar mais tranquilo e tal. Mas eu pretendo voltar com o assunto de biologia de faculdade logo logo, gente. Vamos começar pelo começo. Eu tinha 13 anos quando eu descobri que eu tinha escoliose. A minha mãe que descobriu, porque eu tava de biquíni pra ir na piscina numa casa de uns amigos nossos. E daí ela reparou que meu ombro tava desnivelado, que a minha cintura tava uma mais acinturada que a outra. E daí ela me falou, Stephanie, fica reta. E daí eu fiquei reta na frente dela. E daí ela falou, Stephanie, fica reta. Porque meu ombro tava assim, então ela achou que eu tava entortando. Eu falei, mas eu tô reta. Então, isso era devido a uma postura, que daí o ombro fica desalinhado. Quando eu comecei a fazer RPG e pilates, a minha postura melhorou. Mas no início, o ombro era bem desalinhado. Agora só dá pra ver pela cintura e olhando a coluna mesmo, dá pra perceber que é uma curvatura, é um Szinho, pra combinar com Stephanie, né? Então, eu descobri com 13 anos que eu tinha escoliose. Daí a gente procurou os médicos, ortopedistas e tal. O primeiro falou que eu não ia precisar fazer cirurgia, nem usar colete, nem nada, porque eu já tinha parado de crescer, porque eu já tinha menstruado. Teoricamente, a menstruação, ela marca o fim do crescimento feminino, né? Mas o raio-x que eu fiz depois mostrou que meus ossos do quadril ainda não tinham colado, como eles falam. Então eu ainda não tinha parado de crescer, o que realmente foi comprovado depois que eu continuei crescendo. Então procuramos mais médicos e daí acabou que eu tive que usar o colete Milwaukee. Que é um colete ortopédico que vem aqui do pescoço até aqui na cintura, no quadril. E daí ele tem umas almofadinhas que empurram de um lado para o outro para tentar segurar e fazer a curvatura voltar ao que ela era antes, ou seja, sem curva, né? Uma coluna reta, como as pessoas normais têm. E eu usei por 2 anos o colete, até que eu parei de crescer. O colete não serviu tanto no sentido de que ele não corrigiu a minha postura e nem parou completamente minha curva. Ela continuou progredindo, só que eu e os médicos especulamos que de forma mais lenta do que ela aconteceria se eu não tivesse usado colete. Porque os médicos dizem que a minha curva é uma curva agressiva. Então, assim, ela continuou andando, digamos assim, mesmo usando colete, e eu usava o colete certinho, 23 horas por dia, só tirava para fazer as necessidades, tomar banho, fazer exercício físico, dormia com colete, mas mesmo assim a curvatura continuou. Eu parei em 48 graus, sendo que a maioria dos médicos considera 50 graus como uma curvatura para fazer cirurgia. Daí, depois de 2 anos usando o colete, eu parei de usar, porque eu parei de crescer. E daí o médico me liberou do colete e falou que eu tinha que voltar anualmente no médico para fazer o controle pro resto da vida. Porque a tendência é continuar a curvatura evoluindo com o passar do tempo, só que de forma mais gradativa depois que para de crescer. Tipo, de meio grau a 1 grau por ano. Então, assim, meio que a cirurgia seria inevitável, porque uma hora esse grau ficaria um pouco alto demais, poderia começar o desgaste nas vértebras da coluna, poderia me atrapalhar quando eu quisesse engravidar. Então, a cirurgia é meio que inevitável. Depois de 2 anos, voltando lá anualmente, eu parei de usar o colete com 15, 16 anos. E agora com 18 eu voltei no final do ano lá. E eles falaram que eu tinha que voltar em 3 meses pra
pensar melhor se faria cirurgia mesmo ou não, e daí seria num dia diferente, porque minha consulta era sempre numa sexta-feira. Daí eles marcaram para uma quarta-feira, que é um dia diferente, que eles podem analisar meu caso com mais calma. E daí a gente foi e o médico falou, olha, para evitar desgastes na vértebras, para evitar ter que fazer depois a cirurgia de qualquer forma, aproveitar que você tá novinha, tá jovem, o corpo se recupera mais fácil, vamos fazer a cirurgia logo, pode ser? E daí a gente ficou, pode ser, porque a gente já sabia que provavelmente uma hora eu ia ter que fazer cirurgia, e a gente já estava mais calmo com relação a isso. E o médico daí trouxe um monte de informação sobre a cirurgia, por exemplo, que os riscos da cirurgia são bem controlados, tem 3% de rejeição do material da cirurgia, porque a cirurgia consiste no quê? Colocar duas hastes de metal. De metal? Não sei qual seria o material exato. Mas colocar duas hastes na coluna vertebral, hastes aqui ao lado e pinos segurando nas vértebras. 3% de rejeição, isso ele está considerando média global, lá dentro das próprias cirurgias que eles estão acostumados a fazer. Ele falou que ele faz cirurgia de artrodese da coluna toda semana. Então, uma vez por semana, mais ou menos, ele faz uma cirurgia desse tipo. Obviamente que cada caso é um caso. Mas ele tá assim, bem experiente nisso, né? Então, assim, eu acompanhei com eles 5 anos, eu conheço todos eles, sei que eles são profissionais sérios e que eles, apesar de fazer toda semana essa cirurgia, eles não banalizam ela, eles sabem dos riscos que podem acontecer, então confio bastante neles. Ele também falou que tem 1% de chance de infecção, de risco de infecção, devido a ser uma cirurgia, fazer um corte na sua coluna e vai cortar a tua pele e tu tá num hospital, então assim tem 1% de chance de infecção. Ele falou que tem 0% de chance de atingir a medula, porque isso também é um medo, né? Quando tu fala de cirurgia na coluna, todo mundo já fica assim desesperado, porque ai meu Deus, uma cirurgia na coluna, tu pode sair tetraplégico de lá, paraplégico. Mas ele falou que esse risco não existe, porque durante a cirurgia eles fazem um controle. Então, assim, eles só vão ajeitar minha coluna até ao ponto que não vai atingir a minha medula. Então, assim, não vou perder o movimento de nada. Então, devido a esse fator, também não tem como ele prever com quantos graus eu vou ficar. Isso depende muito de cada pessoa, depende da elasticidade da pessoa. Então, ele não sabe se eu vou ficar com 30 graus, com 20 graus, com 10, com 0. Ele não tem como prever. Mas o grau que a cirurgia corrigir, ele vai ficar. Não vai piorar de forma alguma mais, porque a cirurgia vai segurar minha coluna naquele lugar. Sobre o pós-operatório, ele falou que depois da cirurgia, que deve acontecer no mesmo dia eu já vou ter voltado para o quarto, já vou ter acordado, já devo andar para estimular a coluna e vou sentir um pouco de dor da cirurgia, porque a minha musculatura estava acostumada a ficar numa posição. E a cirurgia colocou ela em outra posição. Então eu vou provavelmente sentir dor muscular mesmo, do músculo sendo esticado. Então, assim, eu vou sentir um pouco de dor, mas ele falou que nada assim, meu Deus, entendeu? Nada impossível de aguentar. Que dá pra tomar remédio também pra dor. No mesmo dia eu já vou ter que caminhar, vou ficar 4 dias no hospital, 4 a 5 dias no hospital, para que os médicos possam acompanhar a evolução da minha cirurgia com relação a, tipo, dúvidas que podem surgir de situações que vão acontecer no dia a dia quando eu estiver em casa. Então, para eu não ter que ficar voltando para o hospital o tempo todo para perguntar coisas para os médicos, eu fico 4 dias lá, daí eu posso perguntar tudo para eles. Eu posso abaixar assim, eu posso fazer esse movimento, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquele outro. Então, todas as dúvidas eles vão sanar nesses 4 dias. Depois desses 4 dias no hospital, ficarei mais 15 dias em casa, em repouso, fazendo pouco esforço, essas coisas assim,
porque é uma cirurgia na coluna, a pele tem que se recuperar, a cirurgia tem que cicatrizar, os pontos têm que fechar. Depois de 15 dias eu vou lá, tiro os pontos e posso voltar para a rotina normal. Posso voltar a ir para a faculdade, posso voltar a fazer tudo normal. E daí em diante é um pós-operatório progressivo de melhora. Depois de 2 meses mais ou menos eu tenho que fazer fisioterapia devido à posição da musculatura. E vou fazer fisioterapia e depois vida normal, basicamente. Vai melhorando cada vez mais. E ele falou que depois eu vou poder fazer tudo o que eu quiser, mais até do que eu posso fazer agora. Não vou ter limitação de mobilidade da coluna. Eu só não vou poder fazer alguns movimentos que a gente não deve fazer mesmo, ele falou. Ele até brincou assim. Por exemplo, a gente não pode ficar abaixando com a coluna. A gente tem que abaixar com a perna, com o joelho, tem que flexionar o joelho. Então eu não vou poder agachar com a coluna. Mas isso ninguém deve fazer mesmo porque não é bom para a coluna. Então, assim, tranquilo. Com relação a limitações de movimento, não tem nada. Também vou poder fazer tudo que eu quiser, do tipo, minha mãe achou que eu não ia poder ir na montanha-russa, coisas de impacto, vou poder fazer também normal. Não tem restrição nenhuma. Depois eu vou poder engravidar quando eu quiser, tudo normal. A cirurgia não vai me impedir de fazer nada, não vai mudar nada, vai apenas melhorar a minha qualidade de vida. Ele disse também que provavelmente vai melhorar o aspecto estético da minha coluna, da minha cintura, do meu ombro, devido à coluna agora estar mais no lugar do que ela está no momento, né? Ele não sabe quantos graus vai ficar, mas a intenção é ficar reta. Então ele falou que possivelmente, também não tem como ele garantir, mas possivelmente minha cintura deve ficar mais igualada, porque eu tenho uma cintura bem torta, bem acinturadinha e a outra quase reta. E o pré-operatório, agora eu tenho que fazer só uns exames, exame de sangue, exame de raio-x, que esses dois eu já fiz, e o exame cardiológico, que é o risco cirúrgico, que eles chamam, pelo visto. E daí tem que fazer esses 3 exames, daí eu tenho que levar esses exames para o médico, e depois de um mês, mais ou menos, eles já conseguem marcaram já a cirurgia para um mês depois. Eu também preciso de 7 doadores de sangue, daí eu acho que isso é um pré-requisito da Santa Casa daqui. Preciso de 7 doadores de sangue, não precisa ser do meu tipo, pode ser qualquer tipo. Eles só precisam que 7 pessoas doem para continuar abastecendo o banco de sangue, né? Gente, doem sangue. Se vocês têm mais de 50 quilos, mais de 16 anos, porque eu acho que com 16 anos é só pedir autorização para os pais, não está doente, não fez tatuagem, aquelas coisas todas, doem o sangue. Homem pode doar a cada 60 dias e mulher a cada 90 dias, se eu não me engano. Então, assim, vamos doar sangue, vamos ser doador de órgãos, vamos ser doador de medula, vamos ajudar o próximo, que não custa nada pra gente e com certeza ajuda muitas pessoas, tá? Então eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários. Quem quiser também contar a sua experiência própria aqui nos comentários, pode ficar à vontade também. Deixem seu like, compartilhe com os amigos aí que também tem dúvida. Se você é uma mãe que está preocupada, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E até o próximo vídeo. Pretendo fazer vídeo pro canal mesmo sobre biologia e faculdade e continuar contando da cirurgia. Quando for chegando mais perto, assim, eu vou fazer vídeo mesmo, contando tudinho, tá bom?